O grito ecoou pela viela estreita de Alfama como um lamento de fado rasgado, cortando o ar úmido da noite lisboeta. Traíste-me, Inês. Como pudeste roubar o que era nosso? A voz de Mariana tremia, não de raiva pura, mas de uma dor que se enraizava nas entranhas, como as raízes antigas das oliveiras no Alentejo que ela tanto amava descrever em suas cartas. Inês parou abruptamente, a saia rodopiando como as ondas do Tejo em maré alta, os olhos negros fixos na amiga, não na rival agora, que ofegava contra a parede de azulejos rachados, iluminada apenas pela lanterna fraca de um poste. O cheiro de sardinha grelhada misturava-se ao sal do rio, mas nada podia mascarar o veneno da traição que pairava entre elas. Aquela noite, sob o céu estrelado de Lisboa, o que começou como confidências sussurradas em noites de insonia transformava-se em um abismo de ciúme e segredos desenterrados. Mariana e Inês haviam-se conhecido no primeiro ano da Universidade de Lisboa, naquela beliçosa faculdade de letras onde as paredes ecoavam com debates acalorados sobre Camões e os ventos atlânticos que sopravam promessas de futuro. Era o outono de 2023 e Lisboa pulsava com a energia de uma cidade que nunca dorme, mas que guarda seus segredos nas dobras das colinas. Mariana, vinda do interior do Douro, com sua pele clara salpicada de sardas como grãos de areia nas praias de Matosinhos, chegara à capital com uma mala de livros velhos e um sonho teimoso: estudar literatura portuguesa para um dia escrever o fado que sua avó cantava nas noites de vindima. Seus cabelos ruivos, curtos e rebeldes, emolduravam um rosto de traços delicados, mas olhos verdes que ardiam com a paixão de quem cresceu ouvindo histórias de amores impossíveis nas vinhas. Ela era a quietude do rio, serena na superfície, mas profunda nas correntes ocultas. Inês, por outro lado, era o furacão do Minho, terra de chuvas persistentes e festas de São João onde fogueiras iluminam rostos suados de dança. Filha de uma família de pescadores em Viana do Castelo, ela carregava o sal do mar na risada alta e na pele morena, bronzeada pelos verões intermináveis na costa. Seus cabelos negros caíam em cachos selvagens até aos ombros, e seus olhos, escuros como o café forte que tomava às 6 da manhã, escondiam uma vulnerabilidade que só Mariana vira nas noites em que dividiam o quarto apertado no resto do chão da residência estudantil. Inês sonhava com jornalismo, com desvendar as vozes silenciadas de Portugal, as mulheres das aldeias esquecidas, os imigrantes que teciam a tapeçaria multicultural de Lisboa. Juntas, elas eram o equilíbrio perfeito. Mariana, a poeta introspectiva, Inês, a contadora de histórias extrovertida. As confidências começaram inocentes, como o pão quente partilhado no café à brasileira, onde Fernando Pessoa outrora se sentara. Sabes, Mariana, às vezes sinto que este país nos engole vivo, confidenciara Inês uma tarde chuvosa, enquanto o aroma de pastel de nata se misturava ao vapor da chaleira. Minha mãe diz que as mulheres como nós, solteiras, ambiciosas, acabam sozinhas, como as gaivotas no cais. Mariana rira, mas o riso esconder uma pontada no peito. Ela mesma lutava com segredos que não ousava verbalizar, o amor que sentira por uma prima distante nas colheiras do Douro, um beijo roubado sob as videiras que a deixara acordada por noites, questionando se Deus, na sua infinita misericórdia católica, perdoaria tal afeto. Em Inês, encontrou não só uma amiga, mas um espelho, alguém que entendia o peso das expectativas familiares, o sussurro da sociedade que ainda via o amor entre mulheres como um pecado sussurrado nas confissões de domingo. Elas estudavam até altas horas, as lâmpadas do quarto piscando como estrelas indecisas. Mariana lia versos de Sofia de Melbrenner em voz alta, sua entoação suave como o fado de Amália Rodrigues, enquanto Inês rabiscava notas em um caderno gasto, sonhando com reportagens que mudassem o mundo. Imagina-nos, Mariana, tu, escrevendo o grande romance português, eu, expondo as injustiças. Seremos inesquecíveis. As mãos se tocavam acidentalmente sobre os livros, um calor fugaz que nenhuma das duas comentava, mas que aquecia o quarto frio de inverno. Nas pausas, caminhavam pelo chiado, parando nas livrarias antigas onde o cheiro de papel envelhecido evocava fantasmas de escritores passados. Inês comprava postais de azulejos para enviar à mãe, ilustrando cenas de Lisboa que pintavam a cidade como um paraíso eterno, longe das lutas diárias no norte. Mariana, mais reservada, guardava conchas do Tejo em uma caixinha de madeira, lembretes táteis de que a vida fluía, mesmo quando o coração se enchia de dúvidas. O laço aprofundou-se na primavera, quando o jacarandá tingia as ruas de roxo iridescente.
Elas se inscreveram juntas para a Bolsa de Estudos da Fundação Calouste Gulbenkian, um prémio cobiçado que cobriria não só as propinas, mas também uma viagem de pesquisa a Évora, terra de templos romanos e vinhos robustos. É nossa chance, Inês. Para escaparmos das sombras da família, dissera Mariana, os olhos brilhando com uma esperança rara. Inês assentira, apertando a mão da amiga com uma firmeza que dizia mais do que palavras. Prepararam o dossiê em conjunto, ensaios sobre a identidade queer na literatura portuguesa moderna, inspirados em autores como Maria Isabel Barreno, cujas palavras ecoavam a luta por voz em uma nação ainda marcada pelo salazarismo residual. Riam das anedotas que inventavam para ilustrar os textos, histórias fictícias de amantes escondidas nos jardins do Palácio da Ajuda, onde o sol poente beijava as fontes como um segredo. Mas o ciúme, esse demonío sutil que se infiltra como a névoa do Tejo ao amanhecer, começou a se insinuar no verão escaldante de 2024. A bolsa era para apenas uma aluna do curso e rumores corriam pelos corredores da faculdade como o vento siroco. Inês tem contatos na imprensa local, ela vai brilhar na entrevista. Mariana ouvia isso em silêncio, o estômago revirando como o mar em tormenta. Não era inveja pura, mas medo de perder a única pessoa que havia inteira, sem máscaras. Inês, alheia, intensificava os estudos, passando noites na biblioteca da Gulbenkian, rodeada de manuscritos iluminados que pareciam julgar sua ambição. Desculpa, Mariana, mas preciso focar. Esta bolsa é o meu bilhete para fora da pescaria eterna do meu pai. As confidências rareavam, substituídas por silêncios carregados, e Mariana, sozinha no quarto, revivia memórias. O jeito como Inês ria de suas piadas ruins sobre essa de Queiroz, ou como seus dedos traçavam padrões invisíveis nas costas dela durante as sessões de estudo, um toque que era consolo e, talvez, algo mais. O conflito irrompeu em setembro, quando as entrevistas foram marcadas. A Gulbenkian, com seus jardins impecáveis e fachadas de mármore que evocavam a opulência dos descobrimentos, tornara-se o palco de uma rivalidade não declarada. Mariana chegara cedo, o coração batendo como o repique dos sinos da sede de Lisboa, vestida com um blazer simples herdado da mãe, que cheirava a lavanda do Douro. Inês, por sua vez, entrara confiante, com um vestido de linho branco que realçava sua graça atlética, os cabelos presos em um coque despojado. Elas se viram no saguão, um aceno educado mascarando a tensão. Boa sorte, amiga, murmurara Inês, mas o tom soara forçado, como uma saudação em uma procissão de Nossa Senhora. A entrevista de Mariana foi um desastre sutil, gaguejar ao falar de influências pessoais, o pânico de revelar demais, o amor não dito por Inês, travando sua língua. Você tem paixão, SRTA Oliveira, mas precisa de foco, comentara o júri, um professor idoso com óculos de ar fino, e quando as vozes paternas que a assombravam. Inês, ao contrário, fluíra como o vinho do Porto. Falou de reportagens sobre comunidades LGBTQ+, em Faro, onde o arco-íris se misturava ao azul do Algarve, citando estatísticas que impressionaram. Saiu radiante, mas ao encontrar Mariana no café adjacente, o brilho apagou-se. Foi bem? Eu acho que exagerei um pouco. Mariana forçara um sorriso, mas dentro dela, o ciúme fervia como o caldo verde em panela a ferver. Naquela noite, sozinha, ela vasculhou o laptop de Inês, um erro imperdoável, nascido da dor, e encontrou e-mails. Inês pedira conselhos a um mentor sobre como destacar fraquezas emocionais dos concorrentes. Um deles mencionava Mariana. Ela é talentosa, mas instável. Use isso a seu favor. A traição cortou como a lâmina de uma navalha de barba, aquelas usadas pelos barbeiros de Alfama. Mariana confrontou Inês na mesma viela onde o Fadas unira outrora, durante uma noite de festival onde cantoras de saias pretas derramavam almas em microfones enferrujados. Como pudeste usar meus segredos contra mim? Gritara, a voz quebrando como vidro. Inês empalidecera, os olhos enchendo-se de lágrimas que refletiam as luzes dos lampiões. Não era isso, Mariana. Era conselho genérico. Eu te amo demais para machucar. A palavra me pairou no ar, pesada como o incenso das igrejas barrocas, revelando que ambas sabiam mas temiam nomear. O ciúme não era só pela bolsa, era pelo medo de perder o outro, de que o mundo português, com sua devoção católica e tradições rígidas, a separasse antes mesmo de começarem.
Elas se afastaram naquela noite, o Tejo testemunhando silêncio doloroso. Mariana fugiu para o Douro, onde as vinhas a acolheram como braços maternais, colhendo uvas maduras que sangravam suco doce e ácido, espelho de seu coração. Ali, nas encostas de pinhão, sentou-se à beira do rio, escrevendo cartas não enviadas. Inês, tu és o meu fado vivo, a melodia que me arrasta para o abismo e me leva ao céu. Inês, em Viana, caminhava pelas praias de Ofir, o mar Atlântico lambendo seus pés descalços, chorando pela estupidez que as dividira. Eu traí a única pessoa que me viu além da casca forte, confessou uma prima, que a abraçou sob o céu nublado do norte. A bolsa foi anunciada dias depois, Inês vencera. A notícia chegou como um trovão e Inês, em vez de celebrar, sentiu o vazio se alargar. Renunciou ao prémio em uma carta à Fundação, alegando conflitos éticos, mas o verdadeiro motivo era o remorso que a consumia como fogo de artifício na festa de Santo António. Semanas se passaram em um limbo da ausência, pontuado por mensagens não respondidas e sonhos onde se tocavam em jardins escondidos de Sintra, onde os palácios de conto de fadas guardavam amores proibidos. O reencontro veio em novembro, durante o Festival de Fado de Alfama, quando o ar se enchia de lamentos melancólicos e o cheiro de castanhas assadas. Mariana, convidada por uma tia para ouvir as cantoras, avistou Inês na multidão, sozinha contra uma parede de azulejos que contavam histórias de navegadores e saudades. Seus olhos se encontraram através da névoa de fumaça de cigarros e o mundo parou, o fado de Beatriz Rodrigues e quando estranha forma de vida como um hino pessoal. Inês aproximou-se devagar, as mãos trêmulas estendidas como ofrendas. Perdoa-me, Mariana. A bolsa não valia o teu olhar ferido. Eu te amo, não como amiga, mas como mar ama a lua, puxando ai marés eternas. Mariana, com o coração ainda em farrapos, mas tecido com fios de esperança, pegou aquelas mãos. E eu a ti, Inês. O ciúme nos cegou, mas revelou o que escondíamos, que somos mais que rivais, somos o lar uma da outra. Elas choraram ali, entre estranhos que aplaudiam a próxima cantora, o sal das lágrimas misturando-se ao sal da cidade. Não houve beijos apressados, o amor delas era português, paciente como o vinho envelhecido em barris de carvalho, profundo como as grutas de Benagil. Em vez disso, caminharam de braços dados pelo bairro, parando em um tasco onde pediram vinho tinto de Alentejo e petiscos de polvo, falando horas sobre os segredos desenterrados, as noites em que Inês sonhara com o toque de Mariana, as cartas que ela escrevera e queimara por medo do julgamento familiar. O inverno trouxe cor lenta, como a chuva que lava as ruas de Lisboa para revelar o brilho dos mosaicos. Elas voltaram à universidade juntas, agora como parceiras em um novo projeto, uma antologia de vozes quer portuguesas, financiada por uma pequena bolsa conjunta da Câmara Municipal. As confidências renasceram, mais ricas, tecidas com a honestidade da dor superada. Mariana publicou seu primeiro conto em uma revista local, inspirado na traição que as unira, intitulado Vinha Traída, onde duas amantes colhiam uvas sob luas cheias, transformando veneno em néctar. Inês, por sua vez, escreveu uma série de cronicas sobre amores invisíveis nas periferias de Portugal, dedicando-as àquela que me ensinou que o ciúme é só amor disfarçado de sombra. Na primavera de 2025, elas viajaram a Évora, não pela bolsa perdida, mas por escolha própria, pedalando bicicletas alugadas pelas planícies alentejanas onde o sol beija a terra vermelha. Pararam no templo de Diana, ruínas que sussurravam de deusas esquecidas, e ali, sob o céu infinito, trocaram um beijo, o primeiro, leve como pluma de gaivota, doce como figos maduros. Não era o clímax de um romance de folhetim, mas o florescer natural de laços inquebráveis, forjados no fogo do conflito. A sociedade portuguesa, com sua mistura de conservadorismo e progresso, as marchas do orgulho em Lisboa lotadas de bandeiras arco-íris, mas ainda os olhares tortos nas missas dominicais, as testaria mais vezes. Mas juntas, elas eram resilientes como o sobreiro que resiste aos incêndios, enraizadas na terra que a gerara. Anos depois, em uma casa modesta no bairro Alto, com janelas que capturavam o fado noturno, Mariana e Inês contariam sua história a uma jovem sobrinha curiosa, tecendo lições de perdão e coragem. O amor, minha querida, não é uma bolsa de estudos que se ganha ou perde, é o fio que tece a tapeçaria da vida, mesmo quando o ciúme tenta cortá-lo.
E enquanto o Tejo fluía lá embaixo, eterno e mudando, elas saberiam que a dor as transformara não em rivais, mas em confidentes eternas, laços que o tempo, como o vinho do Porto, só tornaria mais fortes. A luz da manhã filtrava-se pelas persianas de madeira do quarto em Alfama, pintando listras douradas no chão de mosaico hidráulico desgastado pelo tempo. Mariana acordou com o som distante de um acordeão na rua, o prelúdio de mais um dia em que Lisboa acordava preguiçosa, mas cheia de promessas sussurradas. Ao seu lado, Inês dormia ainda, o peito subindo e descendo em ritmo sereno, os cachos negros espalhados no travesseiro como videiras selvagens. Era o primeiro amanhecer após a reconciliação e Mariana, com o coração ainda sensível como ferida recente, observava o rosto da amada, traços suavizados pelo sono, lábios entreabertos como se murmurassem segredos ao sonho. Como chegamos aqui, pensou ela, traçando com o olhar a curva do ombro exposto, coberta apenas por uma camisola de algodão fina, herança de uma avó minhota que costurava com linhas de paciência infinita. Levantou-se devagar, os pés descalços tocando o frio do azulejo, e foi à janela. Lá embaixo, a viela de Alfama começava a ganhar vida. A senhora Rosa, com seu jal de lã preta apesar do sol tímido, varria a calçada enquanto cantava um fado baixo, de amores perdidos e saudades que o mar leva embora. O cheiro de café coado subia das cozinhas vizinhas, misturando-se ao perfume de jasmim que trepava pelas paredes caiadas. Lisboa, essa amante caprichosa, oferecia sua beleza cotidiana como um bálsamo e Mariana, pela primeira vez em meses, sentiu o peito se abrir como as portas das tabernas ao meio-dia. Preparou o pequeno almoço com gestos rituais, pão de mafra torrado na frigideira de ferro, queijo fresco de serpa cortado em fatias grossas e 2 taças de café forte, adoçado com um cubo de açúcar que se dissolvia devagar, como as mágoas que ainda pairavam entre elas. Inês acordou com o aroma, espreguiçando-se como um gato ao sol, os olhos piscando para ajustar à luz. Bom dia, minha poeta do Douro, murmurou a voz rouca de sono, estendendo a mão. Mariana hesitou por um instante, resquícios do ciúme que ainda latejava como uma veia exposta, mas pegou a mão, sentindo o calor familiar que ancorava. Sentaram-se à mesa improvisada, uma porta velha sobre caixotes de vinho, e comeram em silêncio confortável, interrompido apenas pelo tilintar das colheres. Ontem. No festival, eu quis dizer mais, começou Inês, os olhos baixos fixos na fatia de pão. Sobre o que sinto. Não é só gratidão por me perdoares, é como se tu fosse a âncora que me impede de ser levada pela corrente do Minho. Mariana sorriu, um sorriso pequeno mas genuíno, e respondeu, e tu és a maré que me traz de volta à vida, Inês. Mas precisamos falar dos segredos que o ciúme desenterrou. Não podemos fingir que não doeu. A conversa fluiu devagar, como o Tejo em dia calmo, desvendando camadas de vulnerabilidade. Inês confessou o medo que a consumira durante a preparação da bolsa, crescer em uma família onde o pai, viúvo desde cedo, via as filhas como continuadoras da rede de pesca, não como sonhadoras com canetas e câmaras. Eu via-te tão segura, Mariana, com teus poemas que pareciam saídos das páginas de Florbela Espanca. Pensei que, se eu ganhasse, te perderia, mas o pavor de falhar era maior. Lágrimas rolaram, salgadas como as águas de Viana, e Mariana limpou-as com o polegar, um gesto terno que dizia estou aqui. Por sua vez, Mariana revelou as noites em que, no Douro, revivia o beijo não dado, o toque que imaginava nas sombras das videiras. Eu te amava antes de saber nomeá-lo, Inês. O ciúme veio porque via-te brilhar e temia não ser suficiente para ti, nesta terra onde o amor como o nosso ainda é sussurrado nas sombras. Elas riram, depois, de forma catártica, recordando como, na faculdade, trocavam olhares durante as aulas de literatura medieval, fingindo debater os trovadores quando o que queriam era debater corações. O dia se desdobrou em uma caminhada pelo bairro, mãos entrelaçadas casualmente, como se o mundo não notasse, e, em Alfama, onde o fado ensina a esconder dores em sorrisos, ninguém notava mesmo. Pararam no mirador da Senhora do Monte, onde a cidade se estendia como um tapete de telhados vermelhos e cúpulas douradas, o castelo de São Jorge vigiando como um guardião benevolente. Ali, com o vento bagunçando os cabelos, Inês tirou da bolsa um caderno novo, virgem de palavras. Vamos escrever juntas, Mariana. Não para competir, mas para criar algo nosso, um fado moderno, de 2 mulheres que transformaram rivalidade em hino.
Mariana assentiu e sentaram-se no banco de pedra, esboçando versos. Nas colinas de Lisboa, onde o Tejo beija o céu, duas almas se entrelaçam, no ciúme e no céu segredos como uvas, maduros de dor viram vinho de amor, eterno explorador. Riram das rimas tortas, mas o exercício as unia, palavra por palavra, como azulejos em um painel que conta uma história coletiva. À tarde, visitaram a Casa dos Azulejos, um museu escondido onde placas de cerâmica narravam cenas de vida cotidiana, pescadores no Douro, dançarinas de fada em saias rodadas, amantes anónimos em jardins floridos. Inês, com o seu olhar de jornalista, notava os detalhes que Mariana, a poeta, transformava em metáforas. Vê aqui, esta mulher com o leque semiaberto esconde um segredo, como nós escondíamos o nosso. Tocaram-se levemente, ombros roçando, e o ar entre elas vibrou com a promessa de mais. O entardecer as encontrou em um tasco familiar, o Alfaia, onde o dono, um homem de bigode espesso e sotaque alentejano, serviu-lhes uma travessa de caracóis e um jarro de vinho de Borba. Para as belas senhoras que parecem saídas de um quadro de Paula Rego, brincou ele, e elas brindaram, os copos tilintando como sinos de Natal prematuro. A conversa virou para o futuro, a antologia que planeavam, com contribuições de autoras como Lídia Jorge, explorando temas de identidade em uma Portugal pós-pandemia, onde o orgulho se misturava às procissões religiosas em uma dança precária de aceitação. Mas nem tudo era idílio, sombras do passado espreitavam. Naquela noite, de volta ao quarto, uma mensagem chegou ao telemóvel de Inês, da Fundação, informando que sua renúncia fora reconsiderada, gostaríamos de oferecer a bolsa a ambas, em parceria. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de ecos do ciúme antigo. E agora? Aceitamos e arriscamos reabrir feridas? Perguntou Mariana, a voz trêmula. Inês, de joelhos no chão, pegou as mãos dela. Não, amor. Aceitamos para curar, não para competir. Vamos a Évora juntas, pesquisar, escrever, transformar o que nos dividiu no que nos une. O beijo que veio depois foi mais profundo que o da véspera, um selo de compromisso, mas ainda casto, respeitoso do ritmo lento do coração português, onde o amor se constrói em camadas, como os pastéis de Belém com sua massa folhada infinita. Dias se transformaram em semanas de preparação febril, mas harmoniosa. Elas frequentavam a Biblioteca Nacional, rodeadas de tomos encadernados em cor que cheiravam a história, debatendo textos de autoras lésbicas ocultas na tradição, como as cartas codificadas de Natália Correia. Mariana redigia os ensaios, sua caligrafia elegante fluindo como vinho nas taças. Inês gravava entrevistas com ativistas de associações LGBTQ+, em Lisboa, capturando vozes que ecoavam a resiliência minhota e alentejana. O ciúme, outrora um monstro, agora servia de lembrete. Em uma discussão acalorada sobre o tom da introdução, Mariana queria lirismo puro, Inês, jornalismo cru, paravam, respiravam e riam. Somos rivais no melhor sentido agora, dizia Inês, beijando a testa de Mariana. A cidade, cúmplice, parecia aprovar. Nas ruas do Chiado, casais como elas passeavam abertamente, bandeiras arco-íris tremulando nas varandas ao lado de santos de gesso. O Natal se aproximava, trazendo o cheiro de rabanadas e o som de canções tradicionais nas feiras de Natal do Rocio. Elas decidiram passar a véspera com as famílias, Mariana no Douro, Inês no Minho, mas com uma promessa, trocar presentes simbólicos por correio. Mariana enviou uma garrafa de vinho do Porto Tawny, envelhecido como seu amor, e Inês, um colar de conchas de Ofir, cada uma gravada com uma inicial, M e I entrelaçadas. As cartas que acompanhavam eram confissões, que este vinho aqueça tuas noites frias, como tu aqueces as minhas. Que estas conchas te lembrem do mar que nos separa, mas que o amor vence. O ano novo as encontrou de volta em Lisboa, assistindo aos fogos sobre o Tejo da Praça do Comércio, braços ao redor uma da outra, o barulho ensurdecedor abafando os medos residuais. Évora as recebeu em janeiro com um sol invernal que dourava as planícies alentejanas, transformando o sol argiloso em um quadro vivo de tons ocre e verde-oliva. A viagem de comboio desde Lisboa foi um ritual de intimidade. Sentadas frente a frente no compartimento apertado, partilharam uma lancheira com queijos e enchidos, rindo de anedotas da infância. Mariana contando como caíra em um tanque de mosto durante vindima, emergindo roxa como uma rainha uva, Inês descrevendo as fogueiras de São João onde dançava até o amanhecer, os pés queimados mas o espírito livre.
O Tejo ficara para trás, mas seu espírito as acompanhava, um rio de memórias que fluía para o sul. Chegaram à estação de Évora exaustas mas eufóricas, alugaram uma motorizada velha e rumaram para o centro histórico, onde as muralhas romanas sussurravam de impérios caídos e renascidos. A pousada que escolheram era um antigo solar nobre, com pátios internos de azulejos floridos e quartos que cheiravam a lavanda seca e madeira de sobreiro. O deles, no andar superior, tinha uma varanda que dava para o templo de Diana, as colunas coríntias erguidas contra o céu azul como sentinelas de deusas pagãs, um lembrete irónico de que o amor, em todas as suas formas, precedia as proibições cristãs que Portugal herdara. Aqui, entre romanos e moriscos, podemos ser nós mesmas sem medo, disse Inês, desfazendo as malas com gestos práticos, enquanto Mariana arrumava os livros na mesa de Nogueira, criando um altar de papel e tinta. A pesquisa começou ao entardecer, visitas ao Museu de Évora, onde ossos humanos empilhados na Capela dos Ossos. Nós ossos que estamos aqui, aguardamos os vossos, as fizeram refletir sobre a fragilidade da vida e a eternidade do afeto. Isto nos lembra que o ciúme é pó, mas o amor é o que resta, murmurou Mariana, apertando a mão de Inês entre as caveiras anonimas. Os dias em Évora se entrelaçaram em uma tapeçaria de descoberta e ternura. Pela manhã, exploravam as ruas de calçada irregular, parando na Sé para admirar os vitrais que pintavam a nave de cores etéreas, evocando os milagres de santas mulheres cujas histórias, sussurradas, podiam ser lidas como códigos de resistências femininas. Inês, com sua câmara fotográfica herdada do pai, uma Canon antiga que capturava almas, não pixels, registava as mulheres alentejanas, viúvas de preto vendendo pimentos no mercado, suas mãos calejadas contando rosários de resiliência, jovens ativistas da Associação Local ILGA, que organizavam um ateliê sobre identidade que eram celeiros convertidos. Elas são como nós, Mariana, tecendo redes de apoio em terras onde o trigo cresce mais que o perdão fácil, comentava Inês, mostrando as fotos no ecrã LCD, os rostos cheios de uma força quieta que inspirava. Mariana, por sua vez, anotava tudo em seu diário, transformando vozes em versos. Nas planícies de cortiça, onde o vento leva preces mulheres sem véus, mas com coroas de espinhos amam em silêncio, como o rio Guadiana esconde seus leitos de segredos sob o sol impiedoso. À tarde, dedicavam-se à escrita na biblioteca pública, um edifício barroco onde o silêncio era quebrado apenas pelo farfalhar de páginas. Sentadas lado a lado, revisavam capítulos de antologia, sessões sobre o fado como metáfora quer, onde o lamento de Amália se entrelaçava com hinos de liberação, ensaios sobre as sapatarias de Lisboa nos anos 70, onde lésbicas se reuniam em segredo para dançar tangos proibidos. Ocasionalmente, discordavam, Inês defendendo uma abordagem mais factual, Mariana insistindo no lirismo, mas agora o conflito era combustível, não veneno. Tu me desafias a ser melhor, como o azinheiro desafia o fogo, dizia Mariana, beijando a têmpora de Inês em um gesto fugaz que as fazia corar como adolescentes. As noites eram para o Alentejo autêntico, jantares em adegas rústicas, onde se comia migas com carne de porco e se bebia o robusto tinto da região, ao som de canto alentejano, vozes masculinas e femininas em uníssono, um cor polifónico que celebrava a terra e, indiretamente, a comunidade. Ouve, Mariana, é como nosso amor, muitas vozes, uma harmonia, sussurrava Inês, a mão na coxa da amada sob a mesa de madeira tosca. Um incidente veio testar essa harmonia recém-conquistada. Na terceira semana, durante uma entrevista com uma idosa ativista, Dona Elvira, uma viúva que abrira a primeira casa de acolhimento para mulheres LGBTQ+, em Évora nos anos 80, Inês perguntou sobre traições passadas, como lidou com o ciúme em relacionamentos escondidos. Dona Elvira, com olhos sábios enrugados como passas de régua, olhou fixo para Mariana, como se lesse a alma. O ciúme é o guardião do amor, meninas. Ele revela o que negamos, que amamos tanto que dói. Mas traição? Isso é escolha. Escolham o perdão como eu escolhi, ou o laço parte como galho seco. As palavras acertaram como um murro suave, e naquela noite, de volta à pousada, Mariana e Inês reviveram sua própria ferida. Eu traí tua confiança, não intencionalmente, mas falhei, admitiu Inês, ajoelhada no tapete persa, lágrimas caindo. Mariana, em pé junto à janela, virou-se e a ergueu. E eu te traí no coração, deixando o medo falar mais alto que o amor. Mas Dona Elvira tem razão, escolhemos-nos agora todos os dias.
O abraço que se seguiu foi demorado, corpos moldando como peças de um puzzle antigo, o beijo que veio lento e exploratório, um mapa de territórios conhecidos mas agora reivindicados. A pesquisa avançava, enriquecida por visitas a vinhas próximas, onde o ar cheirava a terra úmida e fermento. Aprenderam a podar videiras com um enólogo local, mãos sujas de seiva pegajosa, rindo quando Mariana cortava um ramo errado. Tu és melhor com palavras que com facas, minha Douro, brincava Inês, limpando o rosto da amada com um lenço. Essas pausas práticas ancoravam o abstrato. O vinho, afinal, era metáfora perfeita para seu laço, fermentado na dor, envelhecido na paciência, destilado em essência pura. Coletaram histórias de vinicultoras lésbicas que, nos anos 90, enfrentaram herdeiros machistas para herdar terras, transformando preconceito em rótulos premiados. Elas são heroínas silenciosas, como as santas nas pinturas da Sé, notava Mariana, incorporando-as à antologia. O mês em Évora terminou com uma apresentação informal na associação local. Liam excertos da obra em um salão decorado com bandeiras e fotos de marchas passadas. A plateia, uma dúzia de almas diversas, de jovens estudantes a idosos curiosos, aplaudiu com entusiasmo genuíno, o vinho de cortesia fluindo como rios de aceitação. Vocês nos dão esperança, disse uma rapariga de 20 anos, olhos brilhantes. Em uma terra de fados tristes, isto é um hino alegre. Mariana e Inês, de mãos dadas sob a mesa, sentiram o peso do privilégio e da responsabilidade. Não eram as primeiras, mas podiam pavimentar caminhos. De volta a Lisboa, no comboio noturno, adormeceram encostadas, sonhos tecidos com promessas de futuro. Mas o retorno trouxe novos desafios. A família de Mariana, conservadora como as rochas do Douro, questionava as amigas de cidade em chamadas semanais. A de Inês, prática como o mar de Minho, pressionava por um noivo decente. Elas navegavam essas águas com diplomacia, partilhando risos sobre as tentativas de cupido das tias. A antologia ganhava forma, enviada a editoras independentes como a Abismo, que apostava em vozes marginais. Enquanto esperavam respostas, dedicavam-se a rotinas diárias, manhãs no mercado da Ribeira, comprando peixe fresco para ensopadas, tardes de escrita no Café Martinho da Arcada, onde Camões imaginara épicos. O amor delas florescera em gestos, Inês deixando flores de laranjeira no travesseiro de Mariana, símbolo de pureza lisboeta, Mariana cozinhando bacalhau à brás, prato que evocava noites de estudo passadas. A primavera de 2025 irrompeu em Lisboa com uma explosão de cores, os jacarandás roxos carpindo as avenidas como confetes de um carnaval tardio e o ar carregado do perfume de laranjas maduras que pingavam das árvores no rocio. Mariana e Inês, agora inseparáveis como as gêmeas mitológicas de uma tapeçaria moura, mergulhavam na efervescência da cidade. A antologia, batizada de Fados Invisíveis, vozes que erram na tapeçaria portuguesa, fora aceita para publicação, um triunfo que as fez dançar descalças no quarto de Alfama ao som de um rádio antigo sintonizado em fado radiofónico. É nosso, Inês. Um pedaço de nós impresso para o mundo, exclamara Mariana, girando a amada em um valse improvisado, os pés tropeçando em tapetes persas mas o coração leve como pluma. Inês, rindo até as lágrimas, respondera, e o mundo, minha poeta, terá de aprender a ouvir nosso ritmo, lento, profundo, como o pulsar do Tejo. A rotina pós-Évora era uma sinfonia de equilíbrio, aulas matinais na faculdade, onde agora ministravam seminários conjuntos sobre literatura marginal, tardes de revisão final da antologia em cafés escondidos do bairro Alto, onde o sol filtrava através de vidros foscos, pintando as páginas de luz ambarina. Mas o sucesso trazia sombras, inveja de colegas que sussurravam nos corredores, elas subiram por ser moderna, não por mérito, e quando ciúme que elas próprias superara. Mariana, sensível como sempre, sentia as farpas. Inês, pragmática, contra-argumentava com fatos. Deixa-os falar, amor. Nossos textos falam mais alto que línguas viprinas. Para contrabalançar, organizavam leituras informais em bares de fado, convidando autoras da antologia para compartilhar trechos sob o brilho de candeeiros de latão, o público, uma mistura de estudantes, expatriados e locais curiosos, bebendo vinho verde gelado enquanto aplaudia versos que desfiavam preconceitos como linhas soltas. Um capítulo particularmente doloroso da reconciliação veio com a família. A Páscoa as levou ao Douro, onde Mariana apresentara Inês como a melhor amiga e colaboradora.
O pai dela, um viticultor de mãos calejadas e bigode grisalho, franziu o sobrolho ao vê-la espartilharem olhares prolongados durante o almoço de borrego assado, regado a vinho de mesa caseiro. Esta tua companheira do sul é bem-vinda, filha, mas lembra-te, o Douro é terra de raízes firmes, não de ventos volúveis. Mariana engolira em seco, o ensopado perdendo o sabor, mas Inês, com sua graça minhota, conquistara-o contando histórias de pescarias familiares, comparando redes de peixe a fileiras de videiras. À noite, na casa da avó, uma cabana de granito com lareira crepitante, a matriarca, cega mas perspicaz, puxara Mariana de lado. Eu vejo com o coração, menina. Ama-la como amei o teu avô, sem medo, mas com discrição. Deus entende os amores verdadeiros, mesmo os que a Igreja rotula. As palavras, sussurradas sobre chá de camomila, foram um bálsamo, e Mariana chorou nos braços de Inês sob as estrelas do vale, o rio Douro murmurando aprovações. De volta a Lisboa, Inês enfrentou seu próprio teste, a visita ao Minho para o aniversário do pai, uma festa de família em Viana do Castelo com ranchos folclóricos dançando ao som de bombos e flautas. Apresentar Mariana como parceira de estudos fora um ato de coragem, especialmente com tios conservadores que brindavam a famílias tradicionais com copos de aguardente. O pai de Inês, um homem de ombros largos e olhos cansados pelo mar, observara em silêncio enquanto elas ajudavam na cozinha, rindo sobre receitas de caldo verde. No fim da noite, sob o toldo de uvas da varanda, ele a puxara à parte. Filha, o mar ensina que algumas correntes são mais fortes que tempestades. Se esta rapariga do Douro te faz feliz, agarra-te a ela como uma boia. Eu perdi a tua mãe cedo demais para julgar amores. Inês, lágrimas misturando-se ao suor da dança, abraçara-o forte, sentindo o laço paternal se alargar como uma rede remendada. Esses momentos de aceitação parcial, não total, mas suficiente para respirar, fortaleceram-nas. O verão chegou com o calor sufocante do sul e elas escaparam para uma semana em Óbidos, a vila literária cercada de muralhas medievais, onde ruas de flor e livrarias em antigos celeiros convidavam à imersão. Hospedadas em uma casa de hóspedes com jardim de oliveiras, dedicaram-se a uma escrita colaborativa, um conto curto sobre duas rivais em uma corte renascentista portuguesa, cujos ciúmes revelavam paixões proibidas, inspirada em suas vidas. É catártico, Inês, exorcizar nossos demónios em ficção, dizia Mariana, a pena voando sobre o papel enquanto Inês datilografava no laptop, os dedos ágeis como os de uma tecelã. Noites eram para passeios pelas muralhas ao luar, mãos dadas abertamente entre turistas que não julgavam, parando para beijos que sabiam a ginginha, o licor de cereja local que aquecia como um juramento. Mas o ciúme, esse companheiro indesejado, tentou retornar disfarçado. Durante uma leitura de antologia em uma livraria do Porto, cidade de pontes e portos, onde o Douro desagua no Atlântico, uma ex-colega de Inês, uma jornalista ambiciosa de cabelos loiros e sotaque transmontano, aproximou-se com elogios efusivos, tocando o braço dela de forma prolongada. Mariana, assistindo de longe, sentiu o velho aperto no peito, como uvas esmagadas antes do tempo. Naquela noite, no Hotel Ribeirinho, confrontou-a: sentes-te atraída por ela? Por alguém que não carrega o peso dos nossos segredos? Inês, surpresa mas compreensiva, pegou-lhe o rosto entre as mãos. Nunca, Mariana. Ela é eco de um passado vazio, tu és o presente que pulsa, o futuro que eu escolho. O ciúme nos uniu uma vez, agora deixa-o ser lição, não prisão. Falaram até o amanhecer, nuas de alma, reconstruindo a confiança com palavras como argamassa. O outono trouxe o lançamento oficial da antologia na Feira do Livro de Lisboa, no Parque Eduardo VII, onde tendas brancas abrigavam sonhos impressos. Centenas compareceram, ativistas com pins arco-íris, professores citando passagens, famílias curiosas. Mariana e Inês leram alternadamente, vozes entrelaçadas como um dueto de fado, o público em silêncio reverente. Críticas elogiosas vieram nos jornais, uma revelação humanista tecendo o que era na alma portuguesa, mas o verdadeiro prémio foi uma carta de uma leitora anónima. Li o vosso livro escondida na aldeia do interior, pela primeira vez, senti-me vista. Elas choraram juntas no quarto, o Tejo brilhando lá embaixo como um espelho de gratidão.
Com o sucesso vieram convites, palestras em Coimbra, onde as bibliotecas universitárias guardavam incunábulos de amores codificados, workshops em Faro, misturando solo algarvio com discussões sobre visibilidade. Viajavam de autocarro ou comboio, malas leves cheias de livros, parando em vilas para provar queijos e vinhos regionais, colecionando histórias como contas de um rosário. O amor delas amadurecia, toques mais ousados em público, mas sempre respeitosos, um beijo na face em estações lotadas, um abraço prolongado em miradores vazios. Em casa, noites de confissões ao som de vinis de Marisa, onde o fado se tornava trilha sonora de intimidades compartilhadas, não carnais, mas emocionais. Conta-me um segredo novo, Inês. Sonhei que plantávamos uma vinha juntas, uvas que davam vinho roxo como os teus olhos. O inverno de 2025 desabou sobre Portugal com uma geada que cobriu os telhados de Lisboa de um manto branco efêmero, um capricho do clima que fazia as pessoas se agremiarem em cafés quentes, contando histórias de invernos passados como se fossem epopeias. Mariana e Inês, agora pilares da cena literária que era emergente, encontravam refúgio na rotina reconfortante. Manhãs de chá de ervas na varanda, olhando o Tejo congelado em trechos, como um quadro impressionista inacabado. Tardes de colaboração em projetos paralelos, Inês lançando um podcast sobre vozes femininas portuguesas, intitulado Saudades Reveladas. Onde Mariana era a primeira convidada, sua voz suave narrando poemas sobre raízes e renascimentos. O ciúme, domesticado, tornara-se um aliado sutil, um lembrete para celebrar o brilho da outra, não temê-lo. Uma nova onda de conflito surgiu, no entanto, não entre elas, mas do mundo exterior. A antologia atraíra a atenção de um jornalista conservador do semanário tradicionalista Cruzada, que publicou uma crítica venenosa, Fados Invisíveis. Mais bem um assalto à herança cultural, promovendo agendas estrangeiras em solo sagrado português. As palavras, impressas em papel amarelado como pergaminhos medievais, doeram como sal em ferida aberta. Inês, furiosa, quis responder com um artigo incendiário. Mariana, mais reflexiva, propôs um ensaio calmo. Deixemos que o ódio revele sua própria fraqueza, como o ciúme nos revelou o amor. Juntas, redigiram uma peça para o público, intitulada Laços Inquebráveis, da dor a diálogo, onde narravam, sem nomes, como rivalidades, pessoais ou sociais, podiam forjar solidariedade. O texto viralizou, gerando debates em redes sociais e convites para painéis televisivos, onde defenderam o espaço que era na tapeçaria nacional com graça e firmeza. Essa controvérsia as aproximou ainda mais, mas testou os laços familiares. O pai de Mariana, lenda crítica, ligou numa noite de temporal, a voz trovejando pelo telefone. Filha, isto é loucura. O Douro não precisa de modas, precisa de tradições sólidas. Mariana, com Inês ao lado escutando em viva voz, respondeu com lágrimas contidas. Pai, as tradições evoluem, como o vinho que fermenta. O meu amor por Inês é a melhor colheita da minha vida. O silêncio que se seguiu foi pontuado pelo gotejar da chuva e o pai, relutante, murmurou: se te faz feliz. Mas vem visitar, traz a tua companheira. As vinhas sentem falta. Era uma concessão, frágil como gelo fino, mas Mariana agarrou-a como uma videira a um suporte. Inês, por sua vez, enfrentou a mãe em uma visita a Viana. Mãe, eu amo uma mulher e isso não me torna menos filha tua. A resposta veio em um abraço molhado de lágrimas, com promessas de aceitação gradual. O mar leva tudo, filha, mas o amor, se verdadeiro, volta como a maré. Com a primavera, veio uma oportunidade transformadora. Uma residência artística em Sintra, oferecida pela Fundação Oriente, em uma quinta restaurada nos confins da serra, onde o ar cheirava eucaliptos e névoa mística. Lá, rodeadas por palácios de conto, a pena com suas torres coloridas como um sonho romântico, a Quinta da Regaleira com poços iniciáticos que desciam à terra como metáforas de autodescoberta, elas mergulharam em um novo projeto, um romance gráfico colaborativo ilustrado por uma artista local sobre duas mulheres na corte de D. João V, cujos amores lésbicos se entrelaçavam com intrigas palacianas. Mariana escrevia os diálogos, infundidos com o barroco emocional de Almeida Garrett, e Inês estruturava as narrativas, adicionando camadas jornalísticas de pesquisa histórica.
Dias começavam com caminhadas pela serra, botas chapinhando em trilhos úmidos, parando para colher morangos silvestres que comiam das mãos uma da outra, suco vermelho manchando os lábios como um selo de paixão. Aqui, em Sintra dos Mistérios, nossos segredos parecem encantamentos, não maldições, sussurrava Inês, traçando com o dedo o contorno do rosto de Mariana sob uma cachoeira escondida. Noites na quinta eram para fogueiras no pátio, onde contavam histórias para outros residentes, poetas de Goa, pintores de Macau, sendo uma rede multicultural que enriquecia sua visão de Portugal como ponte, não ilha isolada. Um incidente noturno testou essa utopia. Uma tempestade violenta derrubou árvores, isolando a quinta, e no escuro da eletricidade cortada, medos ancestrais emergiram. Mariana, claustrofóbica em espaços confinados, entrou em pânico com o vento levante. Inês, acalmando-a com canções de embalar minhota, acendeu velas de cera de abelha que dançavam sombras românticas nas paredes de pedra. Lembra-te de Évora, amor, tempestades passam, mas nós permanecemos, murmurou, embalando-a até o sono vir. Acordaram entrelaçadas, o sol despontando como uma bênção, e o episódio se tornou capítulo no romance gráfico, uma heroína encontrando força na vulnerabilidade da amada. O verão as levou ao Algarve para o lançamento regional da antologia, em uma praia de Lagos onde falésias douradas beijavam o Atlântico. O evento, ao pôr do sol, com o mar como pano de fundo, atraiu multidões, surfistas com tatuagens arco-íris, famílias locais misturadas a turistas. Lendo sob um gazebo de palmeiras, sentiram o sal no ar como um batismo. Mas uma confrontação veio. Um grupo de manifestantes conservadores, com cartazes citando Levítico, interrompeu a leitura com gritos de tradição portuguesa, não perversão. Inês, instintivamente protetora, avançou, mas Mariana a reteve. Deixa-os, Inês. Nossa voz é mais alta que o ódio. A polícia dispersou o grupo e o público aplaudiu mais forte, transformando o incidente em símbolo de resiliência. Naquela noite, em um chalé à beira-mar, elas fizeram amor pela primeira vez, não em urgência, mas em reverência, corpos explorando como mãos em um mapa antigo, sussurros de eu te amo misturando-se ao rugido das ondas. Foi terno, sagrado, um rito de passagem que selava sua união sem as sombras do passado. Outono trouxe colheitas. O romance gráfico foi pré-vendido para uma editora francesa, abrindo portas internacionais. O podcast de Inês ganhou prémios, com episódios sobre o lesbofeminismo em contextos pós-coloniais. Elas adotaram um gato de rua, um siamês magro batizado de Camões, que ronronava entre elas no sofá, testemunha felina de noites de leitura mútua. O ciúme, agora um eco distante, servia de tempero. Quando uma fã enviava flores a Inês, Mariana brincava minha rival poética chegou, transformando insegurança em flerte. O ano de 2026 amanheceu com uma Lisboa renovada, as ruas do Chiado engalanadas para o carnaval, onde máscaras de arlequim escondiam rostos mas revelavam almas festivas. Mariana e Inês, celebrando 2 anos desde o confronto em Alfama, acordaram em uma cama desfeita, o sol de fevereiro filtrando através de cortinas de linho, pintando seus corpos entrelaçados de listras quentes. Camões, o gato, miava impaciente à porta, exigindo seu leite, e elas riram, levantando-se em uma dança matinal, Inês assobiando um fado alegre, Mariana girando com uma saia improvisada de lençol. 2 anos de laços inquebráveis, murmurou Inês, beijando o pescoço da amada enquanto preparava um pequeno almoço, ovos mexidos com chouriço, pão de milho torrado e café fumegante em taças de cerâmica pintada à mão, presente de Dona Elvira de Évora. O sucesso da antologia e do romance gráfico as catapultara para o centro de uma rede de apoio, mentorias para jovens autoras que eram associações de Lisboa e Porto, onde ensinavam não só escrita, mas resiliência. O ciúme é um mestre severo, mas ensina a valorizar o que é teu, diziam em uníssono, e quando suas próprias lições. Um projeto ambicioso surgiu, um festival literário em Coimbra, Vozes Entrelaçadas, focado em narrativas LGBTQ+ ibéricas, com autoras espanholas como Almudena Grandes em espírito. Organizaram-no com fervor, Inês lidando com patrocinadores, negociando com a Câmara Municipal em reuniões tensas mas vitoriosas, Mariana curando Lineup, convidando vozes de Moçambique e Angola para honrar as heranças lusófonas. Semanas de noites curtas se seguiram, mas o cansaço era doce, pontuado por pausas onde se recitavam poemas um para o outro à luz de velas, o quarto cheirando a sândalo e vinho de mesa.
A família, agora aliada relutante, enviava sinais de progresso. O pai de Mariana convidando-as para a vindima no Douro, onde pisaram uvas juntas em lagares de pedra, risos misturando-se aos quis das cascas, Inês com as pernas roxas como uma deusa dionisíaca. Tuas mãos no lagar me lembram porque o amor é colheita, sussurrou Mariana, roubando um beijo salgado de suor. A mãe de Inês, por sua vez, enviou um jarro tricotado do Minho, com padrões de âncoras e corações entrelaçados, para aquecer as noites frias de Lisboa e o coração da minha filha. Lágrimas vieram, e elas usaram o jarro em uma viagem de comboio ao norte, embrulhadas nele como em um casulo de aceitação. O festival em Coimbra foi um triunfo. O claustro da Universidade Velha, com arcos góticos que ecoavam como catedrais seculares, encheu-se de 200 almas, estudantes com cabelos tingidos de azul, idosos com olhos curiosos, famílias mistas. Leituras alternaram com concertos de fado quier, onde cantoras reinterpretavam clássicos com letras de empoderamento. Um momento de tensão veio durante um painel sobre rivalidades e redenção. Um orador conservador, convidado para diversidade de opiniões, questionou a agenda ideológica das organizadoras. Inês, moderando, respondeu com calma afiada: ideologia? Isto é vida, senhor, a mesma que Camões cantou em Amores Não Convencionais. Mariana acrescentou, voz trêmula mas firme: nossos laços nasceram de dor, mas florescem em diálogo. Junte-se a nós, ou fique na sombra. O aplauso foi ensurdecedor e o orador, envergonhado, retirou-se. Depois, no jantar de gala no convento de Santa Cruz, ele se aproximou com um pedido de desculpas tímido, abrindo uma ponte inesperada. Verão as encontrou em férias merecidas nas Açores, uma escapada para São Miguel, ilha verde de crateras vulcânicas e termas quentes. Alugaram uma casa de basalto negro perto da Furnas, onde o sol fumegava como um caldeirão de feiticeira, e dias passaram em banhos termais, águas sulfurosas lavando resquícios de estresse. Aqui, no meio do Atlântico, sinto-nos como navegadoras dos descobrimentos, explorando mares interiores, disse Inês, flutuando ao lado de Mariana, os corpos nus mas confortáveis na privacidade fumegante. Exploraram trilhos de hortênsias azuis, colhendo ananases silvestres que comiam com queijo local, doces ácidos como memórias refinadas. Noites eram para observação de estrelas, deitadas em um cobertor na encosta de um vulcão adormecido, traçando constelações com dedos entrelaçados. Aquela é Cassiopeia, rainha amaldiçoada por amor, apontava Mariana, e aqui Órion, o caçador que aprendeu a amar a lua, contrapunha Inês. O amor delas, agora maduro, manifestava-se em silêncios compartilhados, em toques que diziam estou em casa. Outono trouxe uma surpresa agridoce, uma oferta de residência em Berlim para Inês, um ano de jornalismo imersivo em direitos humanos. O anúncio veio durante um jantar de ouriços de mar em um tasco de Cascais, o mar agitado lá fora espelhando a turbulência interna. É uma oportunidade, Mariana, mas sem ti é vazio. Lágrimas salpicaram o vinho. Mariana, coração apertado pela possibilidade de separação, ponderou: vamos juntas? Ou transformamos distância em ponte, como Portugal e o mundo? Após noites de debate, caminhadas pelo guincho, onde dunas sussurravam conselhos, decidiram, Inês iria por 6 meses, com Mariana visitando, e usariam um tempo para um epistolário moderno, cartas digitais e manuscritas sobre saudade quier. Como as de Flor Bela para amores perdidos, mas o nosso não se perde, prometeu Inês. O inverno os separou pela primeira vez desde a reconciliação, mas fortaleceu o laço. Cartas chegavam como bálsamos, Mariana descrevendo a geada no Douro, fria como tua ausência, mas derretendo ao lembrar teu toque, Inês, de Berlim, enviando fotos de Mauerpar com versos sobre muros caídos, mas corações que constroem novos. Visitas mensais, voos baratos para abraços urgentes em cafés alemães, mantinham a chama. Ao retorno de Inês, em junho de 2027, elas se reencontraram no aeroporto de Lisboa, correndo para um abraço que ignorava olhares curiosos, o cheiro de Inês, mar e livros, inundando Mariana como uma maré alta. Anos fluíram como o Tejo, casaram-se em uma cerimônia simples no cartório de Alfama, com família e amigos testemunhando, um banquete de mariscos e fado celebrando. Adotaram uma criança de uma aldeia alentejana, uma menina de olhos curiosos batizada de Sofia, em homenagem à poeta.
O ciúme, memória distante, ensinar-as a valorizar. Em brigas domésticas sobre rotinas, tu escreves mais que me beijas. Riam e reconciliavam com um fado cantado torto. Sua história, contada em palestras e livros, inspirava gerações, de confidentes a rivais, de dor a laços inquebráveis, provando que o amor, em Portugal ou além, é a mais humana das revoluções.